Evangelho, quinta-feira da segunda semana do tempo comum, memória de Santa Inês, Virgem e Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os discípulos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da segunda semana do tempo comum, hoje, memória de Santa Inês, ou em latim, Santa Agnes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá hoje a oportunidade de celebrar a memória de mais um mártir. Uma menina de 13 anos, do século III, que entrega sua vida por amor a Cristo, que em tão jovem idade decide amar e ser toda de Jesus, consagrar a sua vida a Jesus. Olha a intensidade e a radicalidade do amor dessa menininha de 13 anos, que foi submetida a duríssimas provas. Nós nos impressionamos com as duríssimas provas que ela passou, mas o nosso primeiro olhar deve estar para o grandíssimo amor que ela encontrou, porque sem ele não se suportam as provas. Estão percebendo? Olha que maravilha! Como uma menina entre 10 e 13 anos consegue amar tanto, a ponto de conseguir ter uma decisão tão firme, tão adulta, tão segura, tão completa, de dizer diante de todos e diante de si mesma: é a Jesus que eu amo e a Ele eu quero me consagrar. Na minha liberdade eu escolho Jesus, eu escolho Jesus. Eu escolho Jesus. Essa frase que ecoa no meu e no seu coração, eu escolho Jesus, essa frase ecoa dentro de nós com um ponto de exclamação ou com um ponto de interrogação? No coração de Santa Inês, essa frase ecoou com um ponto de exclamação. Eu escolho Jesus foi a sua declaração. Foi a palavra que, digamos assim, sintetizou toda a sua vida. 13 anos. Uma vida curta, mas completa. Eu escolho o meu Jesus. Não quero um outro para mim. Conta a tradição que Santa Inês era filha de uma nobre família romana e recebeu formação, sendo de uma família da alta sociedade, teve acesso à cultura e à formação e logo conheceu a fé cristã e rapidamente se apaixonou pelo Senhor e pelo Evangelho. Um coração com 13 anos capaz de abraçar a radicalidade do Evangelho e se entregar intensamente, de conhecer um ideal e sentir que no seu coração, Inês, acende uma chama de amor tão intensa e forte, a ponto de compreender que ali está o tudo da sua vida. Como nós estamos apresentando, meus irmãos, o testemunho da vida evangélica para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Olha aí Santa Inês, uma das primeiras mártires do cristianismo a ser venerada publicamente na cidade de Roma. Como dizia, a tradição nos conta que, além de ter nascido numa família jovem, nobre, ter recebido boa formação e logo ter conhecido o cristianismo e ter se convertido junto com sua casa, a fé cristã,
Inês também era muito bela e logo foi desejada por muitos jovens de famílias nobres, mas particularmente o filho do prefeito de Roma a admirou e a estimou e a quis para si como esposa. E bom, para um nobre romano casar-se com o filho do prefeito de Roma seria um alto prestígio social, mas Inês repetidamente repudia a escolha, porque tinha no seu coração que seria de Jesus. Queria viver para amar o seu Senhor. E como é que ela ia viver para amar o seu Senhor? Entregando-se à caridade, entregando-se ao cuidado do próximo, consagrando sua vida e seu coração para ser só de Jesus e para viver por aquilo que Jesus lhe pede. Não quero, Senhor, ter o meu coração senão em tuas mãos. E quero viver toda por ti. Muito bem. Essa foi a escolha daquela pequenina. Uma escolha que não foi aceita. Não foi aceita pelo repudiado, o filho do prefeito, e muito menos ainda por seu pai, que depois de alguns acontecimentos que em parte podem ser legendários ou não, mas esse repúdio não foi aceito e ela começa a ser duramente perseguida até que surge a denúncia de que ela é cristã. E a pureza do coração daquela jovem, a intercessão e as orações do coração daquela jovem ao seu Senhor que a amava tanto, eram de tal forma miraculosas e prodigiosas, em outras palavras, o Senhor que a amava, ao encontrar o eco do seu amor no coração daquela jovem, a ponto de não ter outro senão o seu amor presente em seu coração, a ouvia com doçura e grande ternura. E tudo o que ela lhe pedia se tornava no seu coração prontidão de amor. Olha que maravilha! A nossa súplica, a nossa oração, ela ecoa no coração de Deus com gozo e alegria. Ontem falávamos disso, meus irmãos, na vida de São Sebastião, sobre a escolha do martírio. O nosso santo amigo, protetor da cidade do Rio de Janeiro, que particularmente me acompanhou tanto durante a vida de seminário, que me fez ser seu devoto. São Sebastião nos ensina essa escolha pelo martírio. E ontem fizemos essa proposta de consagrar a nossa vida por amor ao Senhor e assumir esse compromisso de confortar o coração de Deus, oferecendo a prece que aplaca a tristeza do coração do Senhor pela conversão e pela salvação das almas, e entregando a nossa vida, consagrando a nossa vida a Ele, para que o nome dele seja conhecido e anunciado em todos os lados, em todas as partes. Olha o Evangelho de hoje. Gente de todas as regiões, diz o texto, das regiões da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, até mesmo das regiões pagãs, como Tiro e Sidônia, vinham, uma grande multidão vinha até Jesus, buscava o Senhor, queriam tocar e chegar até Jesus, ouvir suas palavras, mas sobretudo tocar. A imagem do toque em Marcos, como vocês já viram nesses primeiros capítulos, tem uma relevância muito grande, né? E essa relevância que agora nós estamos vendo, Jesus toca na sogra, Jesus toca no leproso, mas Jesus também diz ao homem da mão seca de estender as mãos, ele diz aquilo que precisa ser ouvido e sua palavra, quando é acolhida, realiza uma grande graça. Nós vimos ontem que a palavra do Senhor não foi acolhida, foi escolhido o silêncio, e daí nasce a indignação, e falávamos na meditação a respeito do que faz o coração de Deus se tornar um coração indignado. Eles sabiam e escolheram não responder, escolheram a postura da inimizade. E a palavra não foi acolhida, e não houve o efeito da graça, da salvação
sobre a vida daqueles homens, eles não entram num caminho de conversão, e pelo contrário, diz o texto, imediatamente, Marcos usa a mesma palavra que ele usou para referir a resposta dos discípulos ao chamado de Jesus, imediatamente deixaram as redes. Mateus ouviu a voz do Senhor, imediatamente o seguiu. Aqui a mesma palavra que antes representava ou sinalizava um grande acontecimento de Deus, aqui está sinalizando uma grande tragédia. E imediatamente eles tramaram a morte de Jesus. E ontem fazíamos essa referência à inimizade, né? O repúdio pela proposta de Deus nos leva imediatamente à inimizade. Não é que é uma coisa que a gente vai ficar ali num limbo, será que vai, será que não vai, eu deixo para daqui a pouco ou para depois. Não, o calar-se, o não escolher a Deus na mesma hora, aquele que é o inimigo de Deus faz aliança, porque a não escolha de Deus já se tornou uma escolha consumada. Ele já foi o pioneiro nisso. Ele tem uma escolha consumada sobre aquilo, e quando nós, ou quando qualquer homem faz essa escolha deliberada, eles ali escolheram se calar, imediatamente se une à condição do inimigo e se torna inimigo de Deus. Bom, esse ponto nós comentamos ontem, e hoje a liturgia nos entrega o coração, o conhecimento e a amizade de um coração que imediatamente acolheu a palavra do Senhor, acolheu o Evangelho do Senhor e ofereceu por ele a sua inteira vida. Víamos ali, no texto de hoje, como o padre falava, gente de toda parte que vem para ver, para tocar Jesus, para encontrar o Senhor. Vêm porque ouviram falar a respeito desse Senhor, mas não se contentam com o que ouviram. Elas vêm porque ouviram, mas querem tocar, querem tomar parte. Lembra que o padre dizia que o tocar tem esse gesto do tomar parte? Jesus toma parte, ele assume aquilo que foi apresentado pelos discípulos, o sofrimento da sogra de Pedro, e vai ao encontro dela e a tira da febre, a tira da paralisia, com compaixão. Ele sente compaixão do leproso que traz sobre si todo um drama que é muito maior do que a sua doença física, e ele estende a sua mão e o toca, ele toma parte. Então esse gesto do tocar, o gesto do tomar parte, mas não é somente o tocar enquanto gesto físico, mas o tocar em Marcos tem esse significado do tomar parte. Então aqueles que vêm até o Senhor e que procuram tocar no Senhor, olha que coisa delicada. Jesus pede para que se separe uma barca, porque todos queriam tocá-lo, e ele, como nós vamos ouvir depois nos outros evangelhos, ele sobe sobre essa barca, e sobre essa barca ele faz a pregação à multidão. Depois, na continuação do texto, se nós consideramos que esse recorte de Marcos se enquadra com o recorte dos outros sinóticos que fazem a referência a isso, em seguida o Senhor dirá aos discípulos para fazer-se ao largo no mar. Mas enfim, antes de tocar, é preciso ouvir. Tomamos parte naquilo que o Senhor nos traz e nos oferece, primeiro acolhendo a sua palavra. De que outro modo podemos tomar parte da vida de Jesus? O anúncio foi claro: convertei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos dos vossos pecados. Então, para tomarmos parte, é preciso seguir esse itinerário proposto lá em João Batista, confirmado no Verbo Divino, confirmado por Jesus, que começa a pregação em Marcos, continuando a pregação do Batista. E o Pai que confirma dizendo: eis meu Filho muito amado, escutai-o. Tomamos parte dessa vida que o Senhor nos oferece quando, ouvindo a sua palavra, seguimos a sua voz. Ouvindo a sua palavra, nos arrependemos dos nossos pecados, vivemos uma estrada de conversão,
e escolhemos o caminho, o itinerário, a boa nova que ele nos apresenta, que é o Evangelho. Agora, esse Senhor nos veio ao nosso encontro, os mártires nos testemunham isso, para nos fazer essa grande proposta. Qual proposta? Existe uma vida desejada, existe um projeto desejado desde toda a eternidade para você e para mim. Deus sonhou uma vida para você e para mim. E Ele não desistiu do seu sonho. E olha que o sonho de Deus merece atenção, hein? Ele não desistiu do seu sonho. Ele desejou que nós vivêssemos uma vida que valesse a pena. E Ele espera que nós tomemos parte. Como Santa Inês, assim que descobriu na sua meninice, pronto, não quis saber de outra coisa. Acolheu a palavra do Senhor e disse: esse é o meu tesouro. E não quero outra coisa. Mas lhe fizeram tantas outras propostas. Ela não quis, porque ela conheceu isso que agora eu vou ler para vocês aqui, de João Cassiano. Quem foi João Cassiano? São João Cassiano foi um monge que trouxe a história do monaquismo do Egito e da região do delta do Nilo e da tradição antiga dos monges, dos padres da igreja, para o Ocidente. São João Cassiano tem uma grande obra chamada As Conferências, e que escreve a respeito da vida cristã, e escreve de maneira espetacular a respeito da consagração monástica. E eu vou ler um trecho da 13ª Conferência de São João Cassiano, que toma nas mãos essa meditação que temos feito ao longo dessa segunda semana do tempo comum. E olha que maravilha, meus irmãos, porque é uma declaração forte do que estamos partilhando hoje. Escreve São João Cassiano: Deus não criou o homem para que ele se perca, mas para que viva eternamente. Este desígnio permanece imutável desde toda a eternidade, porque Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Veem, meus irmãos, toda aquela sensibilidade das duas últimas meditações a respeito do Senhor, que mesmo passando o que passa, fala para a conversão. Falávamos ontem, anteontem, a respeito dos fariseus e escribas que estão ali, sempre, digamos assim, no pé de Jesus, mas não acolhem a palavra que o Senhor diz, resistem, a ponto de entristecer e de deixar o coração do Senhor indignado, mas em nenhum momento o Senhor os abandona. Por quê? Porque Deus não criou o homem para que ele se perca. Percebem a intensidade desse amor? Mesmo ofendido e rejeitado, não rejeita, mas para que vive eternamente. Esse desígnio permanece imutável. Escreve São João Cassiano. Continua ele: é vontade do vosso Pai que está nos céus, diz Jesus, que nenhum desses pequeninos se perca. Mateus 18, capítulo 14. Aliás, também está escrito: Deus não quer que uma só alma pereça no fogo eterno. Ele defere a execução dos seus decretos, a fim de que aquele que foi rejeitado não se perca sem remédio. 2 Samuel 14, versículo 14. Deus, para todos os males, nos oferece um remédio. Em outras palavras, para toda situação de pecado, o Senhor abre o seu coração e nos oferece o perdão. Isso testemunhado e vivido. Essa palavra acolhida pelo exemplo dos pais, acolhida através do exemplo dos pais, ou essa palavra transformada em testemunho concreto pelo exemplo dos pais, pelo exemplo dos educadores, pelo exemplo daqueles que formaram Santa Inês,
foram decisivos para que o coração dela escolhesse Jesus. Percebem, meus irmãos? Como pais, educadores, professores, formadores de um modo geral dessa nova geração, vemos com muita clareza que a nossa geração hoje, a nova geração hoje, tem uma fragilidade enorme. Mas para que possamos formar uma geração forte, é preciso que aqueles que estão investidos da autoridade e do munus, ou seja, da missão e do dever, com a força que vem de Deus através da vida evangélica, para instruir essa geração, testemunhe. Ou seja, deem vida à palavra que é viva. Mas como Santo Inês pôde descobrir que essa palavra do Evangelho é uma palavra viva? Ela recolheu a vida do testemunho daqueles que a ensinaram a fé, pois ela viu a vida deles transformada por essa palavra. Eis aqui como faremos uma sociedade forte e uma geração de homens e mulheres fortes. Não tenham medo os pais e professores de no mundo ecoarem a voz de Cristo. Não tenham medo de viver Cristo na escolha do martírio. Entreguem o coração, vivam Cristo e vocês verão os homens e mulheres que serão formados, porque não serão formados só pelas nossas mãos, mas serão formados pelas nossas mãos, concursadas pelas mãos de Cristo, ou seja, amparadas pelas mãos do Senhor, mãos capazes de modelar corações valentes, heróicos, corações que realmente ecoem na história a vida e a eternidade. Porque são corações que vivem já agora essa vida que receberam do Senhor. Olha que maravilha! Vai dizer Santo Ambrósio, na sua reflexão a respeito da memória de Santa Inês, que diante daqueles que se levantaram para ameaçá-la, não provou no seu coração temor, pois todos a ameaçavam para esse tempo, mas o seu coração já colhia as alegrias da eternidade. Oh, meu irmão, isso daqui é a nossa esperança. Nós somos cristãos e vivemos nesse tempo com as certezas da pátria eterna que nos espera. Cristo ressuscitou, diz São Paulo, do contrário seria vã toda a nossa esperança. Então nós caminhamos com a certeza da ressurreição, ou seja, caminhamos já sob e impregnados com as alegrias da eternidade. É isso que nos sustenta nas dores e nas pelejas desse tempo e dessa vida. Vivemos nesse tempo como peregrinos. Olha aí, que maravilha! E como diz, voltando agora ao texto, João Cassiano, levamos conosco a certeza desse amor e desse plano de Deus, pensado e desejado para nós, que jamais deixou de ser por Ele desejado e por Ele ambicionado em todos os seus, digamos assim, empreendimentos na história da salvação, foi sempre para cumprir aquilo que desde toda a eternidade Ele desejou para nós, que todos vivam e nenhum se perca. Deus é veraz, continua São João Cassiano, e não mente quando afirma com juramento: eu sou o vivente. Não quero a morte do pecador, mas que se converta do seu mau caminho e viva. Ezequiel 33, olha o profeta já dizendo lá atrás aquilo que Jesus está realizando naquela casa aglomerada cujo teto se abre e desce o paralítico. O que Jesus está realizando diante da insensibilidade daqueles homens que, acompanhando Jesus e os discípulos, afirmam contra eles palavras de condenação. Eis o que Jesus está realizando na hora que se deixa tocar por toda aquela multidão, mas ao mesmo tempo dá o espaço para que eles primeiro ouçam e acolham no coração a palavra e possam assim não apenas tocar, mas serem tocados, e realmente o toque seja
como ensina São Marcos, essa adesão, esse tomar parte. Olha que o profeta Ezequiel já dizia lá atrás: o Senhor não quer a morte, mas a conversão. Ele quer que nós vivamos. E que paciência Ele não tem para que nós possamos encontrar a vida. A mãe, por 9 meses, leva o seu pequenino no ventre. E com que paciência suporta tudo o que suporta para ajudar seu filho a vir à luz. Oh, meu irmão e minha irmã, se assim a natureza humana testemunha em favor de cada um de nós que nascemos do seio de uma mulher, quanto mais o Senhor, com paciência, nos suporta o tempo da espera para o nosso nascimento para a eternidade. Mas o nosso nascimento para a eternidade, não se enganem, não começa com a nossa morte. O nosso nascimento para a eternidade começa com o nosso batismo. E do batismo até o dia da nossa morte, vivemos as angústias de vida e morte que nos acompanham por conta da fraqueza do nosso coração, que se deixa muitas vezes levar, ignorando a vida que está chamado a viver. E finalmente, no dia da nossa morte, deixamos o que neste tempo nos limita para entregar tudo o que vivemos nas mãos do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, tudo o que vivi, trago e entrego em tuas mãos e coloco aos teus pés. Imagina Santa Inês, meus irmãos, tão pequenininha, 13 anos, chegando diante de Jesus e dizendo: meu Jesus, como eu te desejei. E com que autoridade ela pode falar isso, hein, perto de nós dois? Veja só. Com 13 anos, não é que ela viveu muito, eu já sou um burro velho com 41. Imagina quantos são os nossos ouvintes, cada um tem o seu percurso, a sua estrada de vida, cada um tem no seu íntimo do coração um desejo intenso por Jesus, mas aquela pequena tinha 13 anos e chegando diante de Jesus: Jesus, como eu te desejei. E tudo que eu tenho para lhe entregar são o amor que senti por ti e que, conhecendo, guardei no meu coração com toda a força que eu tinha. E fui muitas vezes constrangida a deixar esse amor de lado. Jesus, eu não deixei. Sabe, me custou muito, não foi fácil. Mas cada vez que tentavam me fazer desistir, eu só tenho a te agradecer, Senhor, porque isso me fez te amar sempre mais, por mim e por eles que não te amam. Meu Deus, eu creio, amo, adoro e espero por aqueles que não creem, não te amam, não te adoram e não te esperam. A oração do anjo de Portugal não é tão parecida, meus irmãos? Pois é. Essa é a oração do coração de um batizado apaixonado pelo seu Senhor. O coração de Santa Inês escolheu a vida que conheceu e que recebeu de Jesus. E quanto mais tentavam fazê-la desistir desse amor, mais ela o amava e amava também por aqueles que não amavam. Ontem falávamos disso, meditando sobre São Sebastião. E a gente vê em Fátima o anjo ensinando a quem, meus irmãos? Aos 3 pequeninos pastores, cuja idade regula exatamente com a idade de Santa Inês, com a idade do enamoramento de Santa Inês, que depois, aos 13 anos, foi chamada a uma decisão final. Os pequeninos pastores de Fátima foram chamados naquela mesma idade, entre 9 e 13 anos, quando Inês também conheceu e escolheu ser só de Jesus. Bendito seja Deus pela idade, e rezemos hoje de maneira intensa pela pureza e a santidade de todas as nossas crianças nessa faixa etária. Às vezes a gente diz: nossa, é tão exigente o Evangelho. Olha,
Lembra de hoje? Uma menina de 13 anos foi capaz de escolher e de abraçar com toda a força do seu coração, tamanha radicalidade. Volto a dizer, ela chegou diante de Jesus e disse: está aqui, Jesus, tudo que eu tenho. Nós já vivemos mais do que o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo da vida dessa pequenina. E o quanto recolhemos para entregar a Jesus da nossa vida. O quanto recolhemos de um amor intenso por Ele. E se você percebe ou entende que recolheu pouco, meu irmão, não fique constrangido no sentido de querer desistir ou de sentir vergonha de ti. Pede ao teu Senhor que te ajude a recolher mais. Senhor, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas me ajuda a recolher tudo nesse tempo, Senhor. Para que eu chegue com as mãos cheias do teu amor e deposite isso aos pés da tua cruz, dizendo: eis aqui, Jesus, do que me destes, eu recolhi todos os frutos e agora trouxe para ti, meu Senhor. Me fizestes te amar e aqui está a seara desse amor que me destes a graça de recolher. Eu tenho certeza que diante do testemunho de um Deus que nos ama tanto assim, abundarão frutos de amor a serem entregues, mas é preciso que, reconhecendo a escassez de agora, a gente suplique a abundância, que o nosso coração deseja a abundância e, constrangido pela talvez escassa colheita de até agora, suplique com intensidade e amor: dai-me a graça, Senhor, de recolher os frutos do teu amor e de levar diante de ti a abundância de tudo que me destes. Continua São João Cassiano. Pode, por algum momento, alguém pensar, pois, devo dizer, sem ser um enorme sacrilégio, que ele não queira salvar de todos em geral, mas apenas alguns. Quem se perde, perde-se contra a vontade de Deus, que lhe grita constantemente: convertei-vos do vosso mau caminho, porque havereis de morrer, ó casa de Israel, por que havereis de morrer? A graça de Cristo está sempre à nossa disposição. Como Ele quer que todos os homens sejam salvos, chama-os a todos sem cessar: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Batei e vos abrirei as portas. Pedi e vos será dado. Pedi e vos será dado. Peçamos, meus irmãos, pela intercessão de Santa Inês, peçamos com coragem, peçamos de todo o nosso coração que o Senhor abunde no nosso coração os frutos do seu amor, para que nós possamos recolher ao longo dessa vida e possamos entregar diante dele os belos frutos do amor que vivemos ao escolhermos, através do caminho da conversão, a vida que Ele nos propõe pelo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Inês e da Santíssima Virgem Maria, a Rainha de todos os mártires, e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.